Gente, boa noite a todos. Nós já estamos ao vivo. Esse tempinho para a gente conseguir compartilhar. Puder já ir dando um alô para a gente, como é que está som, imagem, que a semana passada o som não estava muito legal. Nós agradecemos, tá? Mais 3 minutinhos nós já vamos iniciar. Boa noite, Elô. A Elô falou boa noite pra você, Claudinha. Boa noite, Elô. Carlos, boa noite, alô. Bem-vindo todos. Quem puder compartilhar, então, nós já vamos iniciar já já. Só dá um alô pra gente, como é que tá som e imagem, por favor. A Fátima disse que tá tudo bem, o Gilmar também falou que tá ok. Tudo bem? Som, Edmilson tá bom? Mara falou que tá bom. Marie tá aí com a gente já. Nelly, bem-vinda. Karina, bem-vinda. Maria José. Gervásio, saudade de você, Gervásio. Camila também já tá por aí. Som também tá legal. A semana passada teve probleminha, né? Tudo bem aí? Ivair está falando que a imagem ok, som tá bem, som e imagem ótimo, Camila. Lourdes também está falando que tá ok. Bom, gente, acho que aparentemente então tá tranquilo, tá joia? Vamos lá. Quem vai fazer oração, você faz oração para iniciar? Boa noite
todos, amigos. Bem-vindo, quem for a primeira vez, é um prazer. Eu convido a todos numa oração, sempre pensando em todos que estão passando, que estão internados, aos nossos irmãos que estão sofrendo em hospitais, aos seus familiares, às pessoas que desencarnaram. Eu, principalmente, uma pessoa muito querida hoje, que foi tão nova, perdeu o marido há 1 ano e se foi hoje. Então, eu peço oração para essa pessoa, pelos seus filhos, né, que ficaram, sua família, e a todas as pessoas que estão necessitando de paz e de conforto. Unamos então nesse pensamento, em primeiro, de agradecimento a Deus pela oportunidade da vida, por mais um dia, pelo acordar, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da convivência, pela saúde, pelo alimento. Agradecemos a Deus também pela oportunidade do estudo dessa noite. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, que está sempre conosco, e os nossos irmãos espirituais que acompanham sempre o nosso trabalho, ao mentor desta casa de oração, e também a todos os nossos anjos da guarda que aqui estão nos ajudando, apoiando, nos intuindo no trabalho do Cristo, no estudo do Cristo. Eu peço a Jesus, nesse momento, que já visite a casa de todos que estão conosco e a todos que estão nos assistindo, pensem em seus irmãos menos afortunados, irmãos que estão sofrendo, que levem energia às pessoas que estão principalmente em UTIs, estão com problemas tão graves e tão sérios e seus familiares. Coloquem a água para fluidificar, que a espiritualidade amiga já trabalha conosco essa noite. Gratidão, gratidão, Jesus, gratidão a todos. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, quer começar com a palestra? Eu acho que até depois tem um texto que não estava programado, mas na hora que eu fui pegar um livro antigo aqui, estava dentro que não é meu, estava aqui na estante do centro, um livro dos Espíritos, que eu precisava procurar uma questão, e tinha um texto aqui do Emmanuel, Espírita diante da morte. Então depois, se sobrar tempo, a gente faz a leitura dele, que eu acho que cabe. Mas realmente me assustei, porque estava aqui dentro do livro, que não é meu, e eu fui pegar para encontrar uma questão aqui. Quer começar pela palestra da Melissa, depois nós damos avisos? Pode ser? Pode. Quer começar? Pode começar. Bom, a Melissa, como sempre, além de baseada sempre nos estudos, muito estudiosa, sempre baseada em Kardec, ela tem toda aquela doçura, aquela meiguice, né, que ela passa pra gente. Só de ouvir ou de vê-la já dá uma paz muito grande, viu, Melissa? Você tem esse dom de passar essa doçura. Ela leu um texto, uma poesia ontem maravilhosa, e foi destrinchando, e foi papeando sobre isso, e foi falando com as pessoas sobre os comentários. E realmente me emocionou o texto sobre a beleza da mulher em paralelo com a beleza moral de todos nós, né? A Melissa foi muito feliz quando ela fala, e até eu me lembro que teve uma pessoa que comentou como conseguir tudo isso, se eu já perdi um amigo, já perdi a terceira ou quarta pessoa, né? E a Melissa respondeu: continuemos
caminhemos. Como diz o poema, quando a vida às vezes nos dá uns sustos, né? A gente abaixa a cabeça, mas não no sentido de se humilhar, não é isso, de ser humilde e entender a vontade do Pai. A Melissa disse bastante isso, me marcou bastante, né? Respondeu a pergunta da pessoa, que tudo acontece pela vontade do Pai. E foi muito graciosa, enfim, fez uma homenagem para as mulheres, ao mesmo tempo respondeu todas as perguntas e fez um show sobre autoestima, que eu acho muito importante. Para mim, me fez muito bem e gratidão, Melissa, que você volte várias vezes. Bom, tudo isso aí que você falou, né? Ela tem uma doçura, uma leveza, né? Só o olhar dela, né? A forma dela falar já acalma o coração da gente. E eu achei muito interessante as colocações dela, porque a gente busca lá no fundo, né? A força, o que a gente precisa, basta ter fé em Deus. Porque a mulher, ela tem uma certa doçura, uma meiguice, mas o casal um complementa o outro, como a gente já estudou, né, no livro dos Espíritos. Mas que a gente tem muita força, eu acredito, interior, a mulher, porque o homem é mais forte fisicamente, não que ele não tenha força interior, mas eu acredito que a gente consegue enfrentar, né, assim, sem você perceber. Quando você se deu conta, através da sua fé, você conseguiu superar aquele obstáculo. E eu achei que ela colocou, as colocações dela ontem foram muito bem, assim, porque eu pensei na minha mãe. Porque minha mãe, ela é uma pessoa doce. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais firme do que meu pai. Meu pai é mais, ele fala, ele grita, e eu nunca dei muita... Já minha mãe, eu já tinha mais. E ela era menos, se fosse ver, ela falava mais baixo. Ela tinha uma certa doçura, mas ela se impunha. Então, sendo mulher, ela conseguia. Porque a pessoa fala, né? Você vai ver a hora que seu pai chegar. Geralmente essa é a fala. Mas a minha mãe, eu conseguia conversar mais. Não que eu não respeite o meu pai, mas ter aquela... Porque o meu pai eu sabia que não tinha muito equilíbrio. Mas a minha mãe, eu lembrei muito dela ontem na fala. Porque é uma mulher forte, tem a doçura, e quando ela tem que ficar brava, e ela coloca a ordem. Então eu achei assim muito lindo o que ela falou. Eu acho que eu fui muito simples no que eu quis explicar, mas eu acho que eu consegui, né? Bom, eu tenho duas coisas que eu já tinha falado antes de nós iniciarmos a palestra ontem com a Melissa, e depois eu acabei comentando também no final, para quem ficou até o final. Bom, deixa eu fazer os comentários primeiros aqui de quem ouviu. A Simone está falando que ela é muito serena, o Carlos falou que foi muito bom, a Camila está falando que a serenidade dela realmente faz muito bem, e o texto, principalmente da parte da autoestima, foi muito importante. A Marie está falando que gostou muito da preleção da Melissa, muito meiga. A Beth foi um bálsamo de bênção, ela transmite uma energia muito boa. Vamos ver o que mais aqui. Eu acho que foram esses comentários. A Fátima falou que é uma voz que acalma. Eu acho que foram esses os principais comentários aqui em relação a isso. Bom, gente, quem está vindo a primeira vez, só para a gente explicar como é que funciona, a gente sempre pega esses minutos aqui para a gente falar um pouquinho da palestra da terça-feira, que a gente sempre faz a palestra pública. Quem não assistiu, vocês viram aí muita gente elogiando. A palestra foi da Melissa, aqui de Jaú, sempre está com a gente, mas a Melissa teve ontem na palestra já programada desde o ano passado, agora para o mês de março com as mulheres, e maio também será. Só que coincidiu, né? Porque a Melissa esteve com a gente no carnaval, comigo, com o Fernando e com a Jamile, e ontem foi a Melissa e terça-feira que vem a Jamile. Mas vale sempre a pena, né? São duas que eu tenho um carinho muito grande, e são duas grandes conhecedoras e estudiosas da doutrina, além de serem toda essa meiguice, toda essa coisa agradável que elas têm realmente. Mas desculpa que tá ruim na garganta hoje.
O que a Melissa falou, e antes da gente começar, ela também estava preocupada. Eu usei o exemplo do ano passado do Tato, de que toda palestra pública a gente deixava um texto pronto, sempre relacionado ao assunto que o palestrante ia falar, ou eu escrevia alguma coisa, a gente pegava alguma coisa de algum autor conhecido, e coincidentemente, realmente sem a gente combinar, os textos eram muito parecidos, que ele ia usar para fazer a palestra e o que eu tinha separado. E nós conversamos bastante, porque nós ficamos com receio, e o texto era um texto muito parecido com o que a Melissa usou ontem, que é um texto, lembrando, só para quem perdeu ontem ou para quem não lembra, é um texto da Revista Espírita, não é de Kardec, falando sobre tudo isso, sobre essa delicadeza da mulher, essa importância. Vou citar um exemplo aqui, por isso que eu falei para a Melissa ontem, que a gente perde tempo às vezes com bobagens, quando a gente briga por igualdade. Eu acho que nós temos que brigar por igualdade de direito, por igualdade de um monte de coisa. Em outras coisas, gente, fisicamente, morfologicamente, nós somos diferentes. E com certeza por vários objetivos, para aprendizado de ambos. Por isso que a reencarnação explica tanta coisa que a gente conversa aqui. Por isso que nós passamos pelas oportunidades de reencarnarmos no sexo masculino, no feminino, na condição financeira ótima, na condição financeira muito ruim, em vários tipos de raças, justamente para nós adquirirmos o conhecimento de todas essas experiências. Então, quando nós ouvimos algumas pessoas defendendo essas bandeiras com bobagens, não aceitando, como eu disse ontem, um carinho, um agrado, qualquer coisa do tipo, me incomoda demais. A ponto da palestra do ano passado do Tato, nós tínhamos uma pessoa, uma adolescente jovem, que o fato do Tato ter falado sobre isso, sobre essa fragilidade da mulher, ela simplesmente levantou e foi embora. Como se isso fosse uma agressão, como se isso tivesse alguma coisa que denegrisse a imagem da mulher. E ontem a Melissa trouxe um texto, que o texto é extremamente rico nesse sentido, valorizando toda essa sensibilidade, e de que a maioria é sim, não, mas nós temos vários homens que são sensíveis, muito menos do que mulheres. Porque a mulher natural, mas tem muita mulher, nós vamos falar, mas a mulher tem o simples fato, como o texto da Melissa ontem comentou, a grande vantagem, a grande oportunidade da maternidade. E alguém vai levantar e falar assim, mas eu não quero ser mãe. Ótimo, morfologicamente você está preparada para ser mãe, a maioria da grande população. Então, bobagens que não valem a pena a gente perder tempo com coisa que não vai agregar e nem fazer com que a gente cresça. Como nós tivemos uma trabalhadora aqui que discutia bravamente, para não falar ignorosamente, se é que tem a palavra, em relação a que o homem e a mulher, na composição física ou morfológica, são iguais. E eu, como venho do esporte, vou sempre usar isso como termômetro. Peguem qualquer atleta dos 100 metros rasos, masculino e feminino, ponham para correr juntos. 2 de alto nível, e vamos ver quem ganha. Peguem a melhor jogadora de basquete do mundo e ponham para jogar junto com o melhor jogador de basquete do mundo. Veja qual vai ser a disparidade física em relação a isso. E assim por diante. Isso não diminui em nada, absolutamente nada, o valor da mulher. Ou engrandece o homem. Gente, isso do Livro dos Espíritos é ricamente explanado. E o texto ontem que a Melissa trouxe, ela também estava preocupada com isso, é de justamente enaltecer as vantagens que tem a mulher. Na sensibilidade. Mas tem um monte de mulher que é troglodita. Tem, mas é minoria. Tem um monte de homem que é mais sensível do que várias mulheres. Tem, mas não é a maioria. Gente, são coisas comuns e que não diminuem em nada um ou outro. Quando nós brigamos por igualdade, nós precisamos brigar por igualdade de direito, de liberdade, de expressão, e não por liberdade de ser igual ao outro, porque nós não somos iguais. Gostem, não gostem, concordem, não concordem, briguem com o grande arquiteto, briguem com Deus, porque fez dessa maneira, porque era o que era para ser feito,
que era a melhor forma de que foi encontrada para a coisa funcionar. Até agora, até onde nós saibamos, a ciência não conseguiu fazer um homem engravidar naturalmente e ter um filho, gerar um filho e dar à luz. E você quer mais inveja do que isso causa para o homem? E isso diminui o homem em alguma coisa? Bobagens, bobagens, bobagens e mais bobagens. Lutemos por coisas que valem a pena, por coisas que são verdadeiras, que fazem sentido para o nosso crescimento moral. A história de ser igual ao outro, sinto informar, mas não vai ser. Ah, mas tem muita gente, tem muito agora, né? Nós temos os trans e tal. Não tem problema nenhum, não estou falando de preconceito, não estou falando de nada. Se fôssemos iguais, nós não teríamos trans. Pronto, eu não ia falar isso, mas está resolvido o problema. Certo? Se morfologicamente, fisiologicamente, nós fôssemos iguais, nós não teríamos os trans. E nós não estaríamos brigando para não ter o preconceito contra o trans ou pelos direitos dos trans. Então, não somos iguais. Acabou-se a discussão. Cessa-se a discussão de uma coisa que não precisa. Valorizemos o que tem de positivo no que está encarnado na experiência de mulher, no sexo feminino, e valorizemos as qualidades e as vantagens que tem em relação ao hoje estar encarnado no sexo masculino. Já passamos por essas situações provavelmente inúmeras vezes. A de hoje me faz estar como sexo masculino. Simples assim, gente. Simples assim. E tem muita coisa boa, tem muita coisa legal no sexo masculino e tem muita coisa boa e legal no sexo feminino. Valorizemos os dois. E tentemos corrigir o que está equivocado nos dois. Nós temos muitas mulheres que precisam melhorar muito moralmente, como nós temos muitos homens que precisam melhorar muito moralmente. Ah, mas em proporção? Em proporção provavelmente o homem precisa melhorar mais. Mas simples assim. Então, bobagens. São coisas que a gente acaba se magoando, são discussões que a gente acaba criando, e vai passando o tempo, você vai perdendo um pouco a paciência e não tem nem tempo mais para discutir. Mas com esse tipo de situação, por exemplo, quando alguém vai fazer uma palestra e declama uma poesia, ou lê um texto como leu a Melissa, ou o Tato ano passado, e isso te ofende ao ponto de você levantar e sair de uma palestra, está precisando se tratar. Precisa se tratar. Porque você, como mulher, está recebendo uma homenagem de uma poesia que não foi escrita pelo Tato, pelo Alexandre ou pela Melissa. O caso da Melissa, 1800 e alguma coisa, escrito por um espírito, ditada por um espírito para Kardec dentro da revista Espírita, elogiando, fazendo grandes considerações à divindade da mulher, referenciando e reverenciando a mulher como espírito encarnado aqui no sexo feminino. E a bobagem de se sentir diminuída, porque de repente, dentro desse texto, tem uma palavra que mostra que a mulher é frágil. Quem dera todas as mulheres que tivessem a fragilidade do corpo físico tivessem um parceiro, um pai, um irmão, um amigo que socorressem nessa parte física. E que sorte do homem que tiver uma mulher que vai abrandar o coração, que vai ser mais carinhosa, que vai ser... porque é da personalidade da maioria das mulheres essas características. Da maioria, não de todas. Como de vários homens, como nós falamos, tem vários homens muito mais sensíveis do que mulheres, que seriam muito mais mães do que muitas mulheres, mas não são a maioria. A maioria, exatamente como troglodita, ainda é grosso, ainda fala alto. Simples assim, gente. Simples assim. E nós espíritas, que já temos a consciência de que somos espíritos e não espíritas, e nem homens e nem mulheres, que bobagem essa perda de tempo e se sentir
diminuída ou ofendida quando recebe um carinho, um afago, como uma poesia, dizendo que a mulher é maravilhosa por si só. O que tem disso de agressivo ou de menosprezo, gente? Que bobagem, que bobagem. Então, como eu sou suspeito para falar, a gente já tinha conversado sobre isso antes com a Melissa e falei isso no final da palestra ontem, era isso que tinha para falar em relação à Melissa. Tá? A Antônia está comentando aqui, concordo, cada um tem sua definição, mas mulher tem todo o amor, acessibilidade. É lógico. Antônia, senão nós não teríamos toda essa definição. Vamos procurem, quem quiser fazer uma pesquisa que eu não fiz, mas vamos procurar no Wikipédia, que tem agora, Google é mais fácil ainda, procura a quantidade de poesia que tem destinada à mulher e a quantidade de poesia que tem destinada ao homem. E aí vamos ver o que tem mais. Aí eu, como homem, eu vou fazer que nem essa nossa ex-aluna aqui. Eu vou levantar porque eu me sinto meio ofendido porque a quantidade de poesia para a mulher é maior do que o homem. Gente, sigamos, né? Vamos evoluir, vamos acelerar o processo evolutivo porque está difícil. Ontem a Ana lembrou, a Karina que comentou ontem que o amigo tinha sido cometido suicídio. Mas ela tá aqui. Tinha perdido mais 2 agora na pandemia. Como é que a gente tem... Como é que a gente consegue manter o bom ânimo que a Melissa estava falando ontem? É disso, gente. É disso que nós estamos falando. É da gente se apegar em coisa que realmente vale a pena. A frase de hoje da tarde, para quem não viu, entra na página, que é exatamente aquilo. Se nós realmente entendemos e acreditarmos nisso, que nós temos a força do Cristo do lado, e ele falou que é exatamente isso que tem que fazer, vamos junto. E a Márcia está fazendo, Márcia, você fez o que eu ia falar assim, eu não precisei falar. Exatamente, o feminismo exagerado é muito chato. Todo ismo exagerado é muito chato. Isso não quer dizer que o feminismo esteja errado, isso não quer dizer que nada disso esteja errado. Aquilo que nós falamos ontem. Todas as lutas por direitos são válidas e têm que ser feitas. E têm que ser defendidas e apoiadas por homens, mulheres e tudo mais. Mas sem esse tipo de coisa boba. Quando alguém declama uma poesia numa palestra, enaltecendo o carinho, a sensibilidade da mulher, e uma mulher se sentir ofendida, me desculpem, mas realmente aí eu começo a achar que nós estamos num momento conturbado de moral, porque não é possível. Eu não me senti o contrário quando eu escuto uma poesia, um texto, como a Melissa fez o estudo ontem, e eu não me senti bem. Se eu fosse mulher, tem alguma coisa errada, porque o texto ontem foi magnífico e a Melissa conseguiu trazer com mais doçura ainda do que era o texto, e a gente não conseguiu se sensibilizar ou não se sensibilizar com o choro do Haroldo terminando o texto, que coincidentemente nós usamos no Evangelho, não esse texto, mas a música da Elizabeth Lacerda, que foi baseada no texto de ontem, né? O texto é Judas e Maria, a música é Judas e Maria, e ontem era esse texto, tá bom? Gente, então vamos lá, os avisos, 2 avisos super importantes que eles não estão com a gente, mas eu faço questão muito grande de lembrar. Hoje é aniversário do Orson Carrara, que é um grande amigo, um grande colaborador, é um dos grandes que apoiam demais o trabalho do Amigos do Bem, e do Rodrigo Daniel. O Rodrigo, que vocês sempre sabem, sempre está com a gente. O Rodrigo foi um dos grandes incentivadores, inclusive do início do Amigos do Bem. Praticamente todo mês no Evangelho ele está aqui na mesa do Evangelho, fora as palestras que ele faz com a gente. Então, aniversário de 2 pessoas muito importantes pro Amigos do Bem, tá? Então, eu gostaria muito de lembrar, até tinha esquecido de anotar, me veio na cabeça enquanto a gente estava aqui. Tá bom? O Pedro está falando, acho que alguém já respondeu para você, Pedro, nós não fazemos cartas psicografadas, tá? Mesmo porque tá paralisado as atividades presenciais. Quando voltarem, a gente sempre indica aqui alguns amigos que fazem. Nós sempre indicamos o Gustavo lá em Araraquara, na Casa de Fraternidade, sempre indicamos o Orlando, que faz em vários lugares, mais uma vez por mês em Osasco,
o Bacelli, que praticamente toda semana lá em Uberaba. Agora nós temos muito próximo do Newton Stuck, que faz lá em Nazaré. Acho que é Nazaré? Não fugiu o nome. Não, Maria de Nazaré é a casa, eu esqueci. Neves Paulista. Neves Paulista, e sempre tem Duartina também, a gente sempre está lá. Pedro, muito bem-vindo. Assim que voltarem as presenciais, a gente sempre está divulgando aqui aonde esses amigos vão estar, tá bom? E aí a gente vai estar falando sobre isso. Lembrando, já vou adiantar então, que está perguntando sobre cartas psicografadas, não vai ser esse o tema específico, mas amanhã nós vamos estar com o Anderson Gomes, às 7h30 da noite, falando sobre os desafios da mediunidade. E aí a ideia, gostaria muito que vocês participassem, nós vamos deixar meio que aberto para pergunta. E já a Sandra tinha feito uma pergunta, nós vamos falar um pouquinho de animismo, que é uma coisa que pouquíssimo se fala dentro da doutrina, vamos falar de carta psicografada, vamos falar desse momento da pandemia, como é que está lidando com a mediunidade, com os trabalhos mediúnicos, enfim, não percam. O Anderson é a primeira vez que ele vai estar com a gente, vi já várias palestras dele, fantástico, é um dos maiores que eu vi falando do assunto, show de bola, vale a pena. O Pedro está falando só de Sertãozinho. Pedro, então quando voltarem as atividades, vai em Uberaba, não é tão longe, você não vai se arrepender, lá com o Bacelli, lá no lar Pedro e Paulo. Tá? Você vai adorar, nós vamos sempre que nós podemos, nós estamos lá. E eu, por essa situação, recebi 2 da mão do Bacelli lá em Uberaba, da minha mãe, tá bom? Então esse é o aviso da manhã das 7h30 da noite, que eu não ia falar, e amanhã às 7h da manhã, 7h30 da noite, com o Anderson, e 7h da manhã, o Evangelho no Lar. Todos convidados, a transmissão é às 7 pelo Face e pelo YouTube. Mais algum aviso, Cláudia? Ana, a educação infantil eu dou aviso no final, que é sábado às 11 horas. Essa é a 3ª semana. No outro sábado a molecada participa com a gente. Tá? Então tá ainda em lei do trabalho, né? Você falou da cesta básica? Não, vou falar no final, porque na cesta básica nós vamos ter que fechar essa semana. Não vamos conseguir todas as que nós conseguimos. Nós temos 7 já aqui e temos dinheiro para comprar mais umas 10, mais ou menos, eu acho. Tenho doação no carro que dá para fazer mais 2. Mas não vamos conseguir fechar. Então, se alguém puder colaborar, está na página lá, nós agradecemos. Tá bom? Bom, gente, vamos para o estudo. Se der tempo, tem aquele texto que eu comentei com vocês. O da sexta, no final, eu falo de novo, que a Cláudia me lembrou. De amanhã, 7 horas, Evangelho lá, 7h30, com o Anderson. Tá? Beth já está com o livro. Aí, Beth. A Simone está falando, releve, talvez ela podia estar num dia ruim, entendeu? Ou errado, não, vamos julgar. Simone, não é uma questão de julgamento, é uma questão de posicionamento, é diferente de julgamento. Nós normalmente não julgamos, mas nós temos que nos posicionar sim, né? Isso é uma grosseria, principalmente com palestrante, quando você faz isso, né? Sabendo que foi esse o motivo que nós sabíamos, tá? Então ninguém está julgando, não. Não é uma questão de julgar, mas de se posicionar. A história de não julgar é diferente de se posicionar. Posicionar, nós temos que nos posicionar sempre em relação a tudo que nós achamos certo, errado é errado, né? Ou abaixar a cabeça porque nós não queremos julgar nós não temos direito, porque nós não temos a procuração de ninguém para fazer, mas nos posicionar nós temos sim, o tempo inteiro nós temos que nos posicionar, tá? Vamos lá, a Beth falou que está com o livro na mão, nós estamos no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, Lei de Liberdade, ainda no item fatalidade. Como nós dissemos, nós já começamos há 3 semanas, né? É isso? 3 e 4. Hoje é a 3ª semana e nós vamos tentar fazer mais 2 hoje, vão ser 6 questões em 4 nesse encontro de hoje. Deixa eu só responder para Antônia. Antônia, eu estou em Volta Redonda, não consigo nenhum lugar que tem esse trabalho. Antônia, por exemplo, lá no Bacelli, eles sempre têm, claro, não nesse período de pandemia, deixa eu falar bem claro, porque não depois vão distorcer o que eu falei. Excursões, principalmente no Rio de Janeiro, que nós vimos da outra vez que nós fomos, de todos os lugares do Brasil, procura. Mas Antônio, não só isso, faz no próprio centro que vocês frequentam, dá para fazer essas caravanas, tá? E você está falando em Indaiatuba, tem a Anicete aí que sempre faz também. E aí em Indaiatuba já não é tão longe de Araraquara. Quando voltar, tem esse trabalho do Gustavo em Araraquara, que é muito bacana, tá? E vários, é isso que eu estou falando, o Orlando vive viajando o país. Nós vamos ter com o Henrique Botaro, que também está fazendo Minas e Rio,
Então, não sei quais as cidades, mas é que está tudo parado, né? E pela perspectiva que nós estamos vendo, não vai ser tão já que vai voltar, né? Que nós vamos conseguir voltar com as presenciais, né? Então, mas vai sempre estando com a gente, manda no particular, que assim que nós tivermos a gente avisa, tá bom? Então quem está com o livro na mão aí, gente, nós estamos em Lei de Liberdade, no item Fatalidade, nós vamos fazer a questão 857. Quem tiver com o livro na mão, a Beth eu já vi que já falou que está com dela. Quem não tiver e quiser procurar ou acompanhar com a leitura, fica à vontade, mas se não, tem gente que gosta de acompanhar lendo. Caso não tenha, eu sempre digo isso, nós sempre deixamos as questões que nós vamos tentar estudar à noite na nossa página, tá? Então se alguém quiser printar, né, ou acompanhar por ali. A Beth está falando em Santa Catarina, não voltou ainda. Beth, aí a coisa está feia, né? E aqui também, eu acho que nós estamos conversando com algumas pessoas, nós tínhamos previsto julho, e ontem, segunda, falando com o Leonardo lá de Limeira, eu não sei não se esse ano nós não vamos passar mais um ano sem o presencial. Tomara que não, mas as perspectivas não são das melhores, né? Tá bom? Vamos lá, Cláudia. Deixa eu pôr mais para cá. 857. Peraí, só um pouquinho. A Gislene está falando. Gislene, ó, capítulo 10, tá? Capítulo 10, Lei de Liberdade. É a 9ª lei, no item Fatalidade, é a questão 857. Simone, para vender, nós até temos, mas se é mais fácil você encontrar, entra no particular que eu te mando o link da editora, você compra bem mais barato, ou baixa o PDF, né? Tem um monte de arquivo, entra no particular que eu te mando os links para você baixar o PDF. Dá para baixar, deixar no computador ou imprimir. Agora, se você precisar comprar, tem alguns sites da ID, da Boa Nova, da Mega Livros e tal, que aí você consegue vários preços bem mais acessíveis, que a gente acaba comprando deles para revender para vocês, né? A gente deixa aqui para quando alguém precisa, a maioria deles a gente doa. E aí para mandar para o correio acaba ficando mais caro. Mas depois entra no particular e a gente passa. A Maria Adélia falou que está com dela aí. Gislene, o capítulo é 10, então não dá para falar a página porque cada um tem uma edição, né? Mas a questão é 857, que a Cláudia vai ler. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição, que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e sabe ter que cumprir. Quem quer comentar? Gente, hoje, só lembrando quem está entrando a primeira vez, o formato, né? Participem, a Antônia está começando agora, com comentários a respeito do que vocês entenderam e tal, para a gente ajudar. É esse o objetivo, que vocês participem, tá? Quer começar, Cláudia? Bom, aqui ele perguntou que tem homens que afrontam o perigo. Quer dizer, tem aquela coragem, cria coragem e afronta tendo certeza de que não vai morrer naquele momento. Né? Como que se tem algum fundamento para essa confiança? Aí ele explica que tem. Porque pode ser que ele pressinta a morte ou tenha coragem de enfrentar aquele perigo, tendo a certeza de que não vai acontecer nada, que pode ser o espírito protetor que está alertando ou a intuição de que ele veio e tem que enfrentar aquilo. Agora, certeza a gente nunca tem na hora, mas tem alguns que têm esse pressentimento. É muito difícil, mas tem. Perfeito. A Cláudia já resumiu bastante, né? A pergunta, homens que afrontam os perigos dos combates, quer dizer, persuadidos, tendo certeza de que a hora não lhe chegou. Quer dizer, ele vai com a certeza de que ainda não é a hora dele. Se tem fundamento, é o que a Cláudia falou.
São pressentimentos, né? A gente, depende do padrão vibratório, a gente pode ter alguns avisos ou pressentimentos, né? Do nosso anjo da guarda, de um espírito protetor, enfim, que advertem, né? Que ele fala que esse pressentimento vem dos espíritos, seus protetores que assim o advertem. Então depende muito do nosso padrão vibratório também, né? Que padrão vibratório a gente está, da onde a gente está tendo esse pressentimento, né? Da onde vem essa força, esse pressentimento, ou essa vozinha que fica falando, né? Pode ir, ou mesmo não vai, que não vai dar certo, né? Ó, a Camila está fazendo uma pergunta super bacana e útil nessa relação aqui, ó. Camila, né? Essa intuição vindo dos espíritos, nós entenderemos e sentiremos essa intuição mais aflorada quanto mais a nossa evolução? Sim, Camila, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente está longe da matéria e mais próximo dos espíritos amigos, dos espíritos mais elevados. Quanto menos apegado à matéria nós estamos, moralmente a gente está evoluindo espiritualmente também, né? Quando a gente está muito preso à matéria, não adianta nem querer, às vezes o seu anjo da guarda está ali falando e você vai fazer aquilo que materialmente lhe cabe, que é melhor. Então, quanto mais elevado a gente está, quanto mais a gente estuda, quanto mais nos aproximamos de Jesus e de Deus, na verdade, eles estão de braços abertos o tempo todo, provavelmente mais fácil essa intuição chega até nós, pela vibração, com certeza. Cláudia, Camila, eu acho que é por aí. Só lembrando, né, ó, muito a miúde da pergunta da 857. A maioria das vezes tem o homem pressentimento do seu fim, como pode ter de que ainda não morrerá. Então, muitas vezes, aqui ele já responde o que nós falamos muito a semana passada, né? Ó, eu já tenho uma sensação de que, diferente, pelo amor de Deus, não vamos confundir com quem tem essa sensação e vai se matar, né? Eu me programei para me matar. Não, nós estamos falando aqui a sensação de que eu sei mais ou menos, muitas vezes, e aí nós vamos falar, claro, que aí a situação é diferente, mas do doente, do idoso, que começa já a falar e meio que se despedindo do que está acontecendo. Mas vamos pegar uma situação normal, disso que a Camila perguntou. E quando eles respondem para nós, esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, né? Então aqui, vai do que a Ana falou, disso que a Camila comentou, quando que nós nos sintonizamos com nossos espíritos protetores? O tempo inteiro? Lembra daquela pergunta? Os nossos espíritos, lembra que teve uma vez, nós fizemos uma palestra, não lembro quem fez, que foi um pinga-fogo e acabou saindo esse assunto. Mas então o espírito protetor está 24 horas por dia à disposição? E aí, tá? O espírito protetor só tem o Alexandre para cuidar? Tá certo que eu dou trabalho, mas só eu? Não. O espírito protetor está trabalhando, tentando me ajudar e trabalhando na evolução dele. Mas vai estar quando à disposição? Quando eu precisar. E quando eu preciso, em qualquer momento eu sintonizo com isso? E acho que é essa a pergunta da Camila, né? E que a Ana falou. E vem dos espíritos protetores que assim o adverte para que esteja pronto a partir. Olha o que ele está falando. Os espíritos protetores vêm falar para ele que já está pronto, pode arrumar uma linha aí que já pode ir embora. Ou lhe fortaleçam a coragem no momento que mais necessita, no momento de apuro. E aí, quando que eu... Lembra, isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes. Quando que eu consigo ter essa percepção? Quando mais sintonizado com esse espírito eu estou. Mais fácil de ouvir. Lembrando que esse pressentimento ele vem dos espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem. Lembra sempre que, de novo, para voltar nesse assunto, para a gente nunca esquecer, em momento algum, Kardec ou os espíritos vêm nos dizer assim, o espírito protetor falou para você não subir no carro, porque você ia morrer. Os espíritos são protetores, advertem aquilo que você perguntou, Camila. Eu, através da intuição,
dos bons pensamentos, eles tentam te orientar. Quando que eu consigo captar isso? Aí é o que a Ana falou. Quando eu estou sintonizado. Gente, se eu não tiver nem aí com a paçoca, pode ter espírito protetor que for tentando colaborar, ou tentando me orientar, ou tentando me ajudar em qualquer tipo de situação. Mesmo quando nós estamos dormindo, né, que entramos em desdobramento, provavelmente somos avisados ou somos, depende do padrão também, somos acolhidos ou temos conversa com o nosso espírito protetor e muitos outros, estudamos, enfim, a gente tem N chances de ter essa sintonia com o espírito protetor ou amigo, em desdobramento, em sintonia mesmo, vigília, né? Quando eu estou acordada, mas eu estou numa sintonia e de repente eu vou fazer alguma coisa e falo, melhor não. Tava com uma vontade de fazer alguma coisa, de viajar ou de pegar o carro e fazer alguma coisa. Aí me vem uma coisa ruim, um sentimento ruim, melhor não. Melhor não. Outro dia eu liguei pro Gabriel porque eu tava com uma coisa tão ruim. Falei, Gabriel, você tá dirigindo? Ele falou, tô. Falei, eu sei que você não pode falar muito no celular, mas toma cuidado que eu tô com um pressentimento tão ruim. Inflama, larga de ser boba. Beleza. Deu 10 minutos, ele passou na porta do consultório, mostrou, o cara fechou, ele levou o retrovisor dele embora. E na hora ele tirou, enfim, para não bater. Não sei se talvez se eu não tivesse ligado, ele não tivesse prestado mais atenção, não tivesse batido, não sei. Mas eu tive esse pressentimento e falei para ele que eu estava com uma angústia muito grande e eu não sabia de onde vinha essa angústia. Então que ele tomasse cuidado no carro. E depois aconteceu um acidente leve, claro, não foi nada demais, mas poderia ter sido. Ele passou lá e ainda falou, nossa... Gervásio, pode. O Gervásio está falando se pode ser superstição. Depende no que sentido, né, Gervásio? O que eles afirmam para nós, o que nós podemos levar como superstição são várias coisas. Mas o que eles estão nos respondendo, os espíritos estão nos respondendo, é que esse espírito protetor vai estar dando uma dessas duas situações para a pergunta. Lembra que eles estão respondendo a pergunta que a Cláudia deu. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos ou na certeza de que a hora não lhes chegou. Há algum fundamento para essa confiança? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem que muito desse pressentimento vem dos espíritos protetores. Então, aí não tem superstição. Isso vem dos espíritos superiores, do seu protetor, do seu afim, do seu anjo guardião, do nome que você quiser. Que assim o intuem advertindo para que está pronto para arrumar uma linha e ir embora, voltar para a realidade espiritual, ou me dão coragem porque aquela situação, isso é importante, nós dão coragem para o momento que eu mais preciso. Então aqui fica subentendido, no meu entendimento, de que ele está falando que aquela situação era necessário para o espírito passar. Eu precisaria passar por aquela situação. Nós conversamos muito a semana passada, de me colocar em risco de determinada situação, alguma coisa. Então quando eles falam que eu dou força para que eu passe por aquela situação, então ele está me dando duas situações que não é superstição. Estão falando que o espírito protetor age nessas duas situações. E mais, pode vir-lhes também da intuição que tem da existência que escolheu, como nós falamos a semana passada, ou da missão que aceitou e que sabe que tem que cumprir. Né? Então essas são duas situações. Então, aí não é o caso da superstição. Vai entrar na superstição, talvez, Gervásio, que você está falando, é de você ir no rapaz que divide no cartão se vai acontecer o futuro dos outros, e aí entra na superstição, entra no folclore e tudo mais. Aqui, em relação a essa questão, eles estão falando para nós que, na maioria das vezes, é o espírito protetor que está agindo, que está nos intuindo, nos encaminhando ou encorajando para uma situação que nós precisamos passar, ou por uma situação que nós vamos ter que encarar, que é o retorno para a parte espiritual. A Vanessa está fazendo uma pergunta para você. Alê, minha mãe, quando estava muito doente, ela me chamou e disse, seu pai me visitou e disse, tenha paciência que o seu sofrimento está acabando. Será que ele era seu protetor? Não, Valnete, provavelmente era o seu pai. Seu pai mesmo. Era o seu pai que tinha um vínculo provavelmente de amor, de proximidade com a sua mãe, que veio visitar e falar, calma, fica tranquila que daqui a pouco nós vamos embora.
nós vamos embora juntos. Isso é muito comum, gente. Nós até ajudar, falamos, né? No desenlace, no desencarne. Isso nós já falamos várias vezes aqui, nós conversamos sobre isso, né? Assim, porque a gente sempre fala, a gente vê em filme, a gente vê relato, a gente lê em livro sério, que o quê? Olha, quantos e quantos relatos que nós temos de pessoas conhecidas, não precisa nem ser da literatura espírita, que falam assim, nossa, essa noite eu dormi e eu vi minha tia-avó, minha avó, já pessoa de idade, né? E qual é a justificativa, qual é a explicação? Por isso que não é o anjo guardião, provavelmente são os espíritos afins, são os espíritos familiares, realmente, que vêm buscar, literalmente, que vêm amparar para voltar para a realidade espiritual. Gente, não deve ser fácil desencarnar. Quando nós estamos estudando, nós achamos que é lindo desencarnar, mas ninguém quer ir. Se ninguém quer ir, é porque nós temos medo do desconhecido. Então, o que acontece normalmente, que nesse caso da Valnete provavelmente não é um espírito protetor. Provavelmente foi seu pai mesmo, que veio amparar e dar força para, fica tranquila, que vai acabar esse sofrimento do corpo físico e vamos voltar. Vamos viver a vida verdadeira lá. Então, isso é um relato muito comum, extremamente comum, mas que não tem nada a ver com a questão da 857, né? Que não tem a ver com essa questão do perigo que eu me coloco. Essas visitas, esses são os espíritos afins, os espíritos familiares que vêm nos amparar, que vêm nos dar uma força para que esse momento seja o menos traumático possível. A Giselene fez uma pergunta, a sintonia pode acontecer com sensações reais de frio, dor e medo? Essa sintonia que você está falando, essa percepção, né, que nem eu disse, a gente não pode também confundir síndrome de ansiedade, pânico, essas coisas como sendo um aviso de nada, viu? Porque muitas pessoas têm sensações físicas mesmo, né? Físicas, que dá ansiedade, que dá um monte de coisa. É mais assim, tipo te dá um aperto no coração, te dá um aviso, pode ser, mas tem que tomar muito cuidado para não virar superstição ou simplesmente ser físico o que você está sentindo e achar que vai acontecer alguma coisa em algum lugar. Gisele, né? Acho que é aí que o Gervásio acho que até aprovou o seu comentário em relação a isso. A sintonia pode acontecer com sensações reais, frio, dor e medo, que a Ana está falando. Eu sempre faço um comentário que uma vez eu fiz esse comentário, acho que numa palestra minha, alguém falou assim, nossa, mas você é cético sendo espírita? É nesse sentido, quando eu falo que eu sou cético. Deu frio, dor, medo, bateu porta, janela bateu, porta bateu sozinha, caiu um negócio na cozinha. Primeiro passo, elimina tudo o que é material, tudo que é físico. O quê? Esqueceu a porta aberta, janela aberta? Vai bater porta dentro de casa mesmo. Não é espírito, gente, é vento. Ou me deu um frio ou um medo à noite, a janela está fechada? Porta está fechada? Está coberta? Então, não, mas está tudo direitinho, me deu um calafrio. Pode ser uma sensação de algum tipo de contato com a realidade espiritual? Pode, gente. Nós sempre precisamos entender o seguinte, nós estamos em contato com o mundo espiritual o tempo todo. Nós somos seres espirituais, gente. Então, o contato, que a discussão eterna dentro da doutrina espírita, se nós somos todos médiuns ou não, então, se for para entender que quem tem contato com o espírito é médium, então todo mundo é. Por quê? Porque nós somos espírito e nós temos contato com o espírito. Sinto lhe informar, mas vocês estão tendo contato com o espírito. Não corram, não precisam se desesperar, estou encarnado ainda. Mas contato com o espírito, nós estamos tendo agora, nesse momento. Nós estamos em 60 pessoas, 60 espíritos tendo contato. E mais 180 sentados em volta, escutando a gente conversar e estudar junto. Aqui e aí com aí vocês. Com vocês. Então nós estamos em contato com essa realidade espiritual o tempo todo. Então nós podemos perceber isso, alguns mais, outros menos. Essa é a mediunidade ostensiva. Uns percebem a presença mais fácil. Às vezes eu estou mais fragilizado emocionalmente, isso acaba aflorando mais. Às vezes eu tenho percepções de vultos, imagens de pessoas que tiram foto de imagens de reflexo que não tinha, e pessoas próximas, não estamos falando de relato de ninguém famoso. Então tudo isso pode ser percepção? Pode. Mas gente, lembra, tudo isso nós estamos contornando em relação ao tema.
Mas em relação ao 857, o que eles estão nos falando é assim, ó, em relação a esse, quando eu afronto, quando eu me coloco em risco, de novo a questão da semana passada, né? Quando eu afronto esse perigo tendo a certeza ou tendo a ideia de que não vai me acontecer nada, aí o Kardec pergunta se isso tem fundamento. E eles falam que é isso, que os espíritos protetores estão dando duas linhas e eles sugerem uma terceira possibilidade. Pode vir também da intuição de que tem da existência que escolheu, como nós falamos da semana passada, lembra do gênero de vida e gênero de morte? Ele encaixa nessa 857 também. Né? Então é nesse sentido. Tem mais alguma pergunta? Só para a gente mudar, para a gente ter mais algumas coisas. Eu não vou ler, Antônio, eu não vou ler todo o seu relato aqui, que é grande, mas só te responder assim. Com o estudo que você está fazendo com a gente, ou que você está aqui agora, né? Antônia Martins. Com o estudo, com o Evangelho no Lar, com você lendo em casa, isso vai melhorar. Essa mediunidade que você está dizendo, que você não consegue ajudar as pessoas que acham que você pode ajudar, isso melhora, o estudo melhora, isso vai te trazendo mais paz, tá? Simone, né? Tá fazendo mais uma também. Quando a gente sonha com pessoas que já partiram sem nem lembrar deles mais, eu conheço, mas de longe, de repente vem teu pensamento na hora das tuas orações. Posso acreditar que ele está precisando de oração? Muito provavelmente, Simone. Independente disso, né, Simone? Assim, mas é muito provável. Sempre, gente, nós precisamos entender que como nós acabamos de falar que a espiritualidade está à nossa volta o tempo todo, eles sempre vão procurar, os relatos que nós temos mediúnicos é sempre nesse sentido. Eu procuro aonde eu acredito que eu vá receber o que eu estou precisando. Aí o tal do vigiai e depois orai. Porque do mesmo jeito, Simone, que você está falando assim, olha, de repente eu estou fazendo uma oração, a pessoa está precisando e ela veio te procurar porque provavelmente ela está precisando disso, o contrário também é verdadeiro. Concordamos com isso? Por isso que é a orientação do Cristo, vigiai e orai. Quanto mais vigilante nós estivermos atentos aos nossos defeitos e às nossas qualidades morais, o quanto nós podemos nos colocar à disposição do outro, melhor nós vamos sintonizar. Agora, que pode ter sido isso? Pode, com certeza pode. Deixa eu responder para Camila. Pessoal, não sei se vai ser pertinente a pergunta, mas certo sabemos que vamos ter momentos de contato através dessa intuição com nossos espíritos amigos. Aí vi alguém comentando agora há pouco a respeito de espíritos zombeteiros. Poderia esse tipo de espírito nos confundir a verdadeira intuição? Camila, sim, depende do padrão vibratório. Voltamos no padrão vibratório. Voltamos de novo no padrão vibratório. O que eu estou pensando? O que eu estou vibrando? Né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo bem? Qual que é a minha... Quando eu estou tendo essa intuição naquele momento, eu estou pensando mal de alguém, eu estou com vontade de que algum mal aconteça para alguém, o que está passando no meu coração, na minha cabeça, eu estou fazendo oração, ou simplesmente eu estou bem, fiz minha oração, não estou... Meu padrão vibratório está legal, eu tenho essa intuição. Sim, porque os espíritos zombeteiros podem vir sim, mas eles só entram quando a gente deixa a porta aberta. Entra na nossa casa, na nossa mente, quem a gente deixa. A gente abre essa porta para isso. Então, se a pessoa está muito encanada, porque eu sou intuitivo, que eu tenho que ter intuição, eu tenho intuição, e aí ela fica meio que predisposta a ter uma intuição e não está em oração, não está em vigília, e está em outro padrão, esse espírito zombeteiro vai lá, vai dar uma intuição errada só para deixar essa pessoa aflita. Isso depende de como a gente está. Gente, sempre vai ser em relação à sintonia. E Camila, acho que a sua pergunta é assim. Gente, nós precisamos sempre entender. O Gervásio fez um comentário logo embaixo que eu acho que responde muito bem isso. Se eu andar com o celular na mão, num lugar perigoso, cheio de noiada, a probabilidade de ser assaltado é grande. Eu acho que é muito isso que o Gervásio falou, Camila. Quando eu baixo o meu padrão vibratório e deixo espaço para esse tipo de espírito, a probabilidade de acontecer é grande. Mas o que nós precisamos entender? Voltando à questão, a 857. Espírito protetor. Então, o espírito protetor ele vai estar
teoricamente, num padrão moral acima do nosso. Não tão maior, mas acima do nosso. O espírito protetor, qual é a missão dele? Qual é o papel dele? Nos intuir, nos orientar para que eu aproveite da melhor forma a minha encarnação. Certo? Certo. Quer identificar um espírito zombeteiro? Aquela intuição está te levando ao quê? A algo que vai fazer com que melhore a minha condição moral ou não? Está resolvido se é espírito zombeteiro ou não. Gente, antes de lembrarmos, antes de pensarmos nessas intuições de que ele fala aqui na 857, que Kardec pergunta, de novo eu vou repetir para vocês. O primeiro grande passo é usarmos a razão para tudo. Olha, eu afronto o perigo, eu vou pular de uma cachoeira de 60 metros e não sei se tem pedra lá embaixo. Pode ter espírito protetor do melhor que for do lado, tentando falar para você não pular. Ou falando para você que está na hora de chegar ao fim. Mas nenhum espírito protetor vai falar para você, olha, pode pular naquela cachoeira ali, ó, que está na hora de você desencarnar, e pode pular sem nenhum tipo de proteção. Eu acho que a Márcia lembrou agora há pouquinho da passagem do Chico no avião. Né? Que ela falou não era a hora, o Emmanuel falou para ele que não era na hora de desencarnar. A Márcia falou. Então, a Márcia usou esse exemplo agora há pouco, por isso que eu lembrei. Exatamente essa situação. Não é a hora, ele não vai te colocar numa situação desse tipo. Então, o espírito seu protetor, ele não vai te colocar numa situação de risco sem necessidade. É isso que nós não podemos confundir. Então, o espírito zombeteiro, ele vai te fazer o quê? Não, pode ir, ó. Lembra que nós falamos na semana passada? Pode beber e dirigir que não vai dar nada. Esse é o espírito que está vibrando nesse padrão para que você comece. O seu espírito protetor, a questão aqui nós precisamos entender que assim o adverte para que esteja pronto a partir, é na percepção daquilo que ele precisa passar. Não é isso que eles falam depois para nós? Que lembra, na semana passada nós falamos muito do gênero de vida e gênero de morte. Aí sim. Mas sempre lembrando que o espírito zombeteiro nós vamos identificar, se nós tivermos um pouquinho de percepção, nós vamos identificar quem que é. Né? Nós já temos essa condição moral, gente. É isso. Ele sempre... primeiro grande passo. Dica. Primeiro usemos o nosso bom senso encarnado. A nossa consciência já adquirida de milênios de evolução. Hoje nós já temos condição moral de saber muita coisa que seria o correto, que eu deveria fazer, que eu não deveria fazer. Nós estamos falando isso desde quando nós começamos, principalmente essa lei de liberdade. Né? Quando nós falamos de livre-arbítrio, quando nós começamos a falar de fatalidade, quando nós falamos sobre tudo isso, primeiro nós temos que usar o nosso bom senso, a nossa consciência em relação ao que é certo. Senão nós vamos terceirizar, gente, que é aquilo que a gente sempre fala. Senão tudo que nós vamos fazer, nós vamos estar fadados aí sim à fatalidade e terceirizar a responsabilidade. Se o espírito protetor está falando para mim fazer, eu vou e faço, mas peraí, se o espírito protetor falou para você fazer o quê? Beber e dirigir? Opa, o espírito protetor aí está furado, hein? Precisa ver direitinho quem que é esse cara aí. Precisa ver se não é lá daquele cara que divide no cartão, sei lá. Por quê? Porque o espírito protetor, a missão dele, gente, é estar nos orientando para que a gente aproveite da melhor forma a nossa encarnação. Moralmente, né? No caso do suicídio, a pessoa pode estar mal, sofrer uma depressão, ela não está bem psicologicamente. Quer dizer, ela baixa a vibração dela. Aí o espírito zombeteiro pode influenciar para que ela cometa o suicídio? O espírito zombeteiro e às vezes não só zombeteiro, né, Cláudia? Aí o espírito zombeteiro já não é nesse caso. Aí, tanto o zombeteiro é o obsessor, é o espírito que vai se aproveitar da situação. Outro, né? O zombeteiro e os obsessores são completamente diferentes. O zombeteiro é exatamente o que diz a palavra. É o espírito que quer ver que você se ferrar, é o que quer brincar. É o que vai aproveitar da sua... Então. O zombeteiro é o que vai, não só de brincadeira, certo. Mas assim, é diferente do que vai te induzir a um suicídio, a um assassinato. Para chegar a induzir você a um suicídio, ele está com você já há um bom tempo. O zombeteiro, ele não fica... Não, ele vai vir brincar com você. Ele vai embora. Ele vai aproveitar do momento. Ele vai vir aqui. Uma passadinha. Eu venho para aproveitar. Aonde que você deu brecha? Isso que a Ana falou agora há pouquinho. Nós estamos aqui.
Certo. Porque, bom, depois a gente diz, mas o exemplo que nós demos, aqui era a área de lazer, nós deixamos de fazer a área de lazer quando se transformou no centro. Por quê? Porque o ambiente que tinha, que era uma área de lazer, ninguém perdia o rumo e não sei o quê, mas tinha cerveja, tinha piada, tinha música alta, não sei o quê, e o ambiente estava propício para eles. Propício para eles, para o espírito que gosta desse ambiente, que não é o apropriado para o centro. Embora depois eles vão vir ser tratados aqui, vão vir aqui também, mas para evitar esse tipo de exposição. Então o zombeteiro é muito desse que vai junto para o bar, do que vai comprar, que não é diferente do obsessor, por exemplo, que vai conseguir te induzir, aproveitar a situação. Às vezes é um obsessor, às vezes é um desafeto, às vezes é um, enfim. Às vezes o obsessor vira até uma simbiose, você não sabe quem é o encarnado e o desencarnado. E quem é obsessor de quem, na verdade. Né? É um assunto bem complexo, mas para o assunto que você falou de a pessoa chegar a cometer suicídio, ela tem que estar muito ligada nesse espírito. O zombeteiro, de repente a gente começa a fazer, a gente brinca aqui alguma coisa, ele até fica aqui e tal, e aí daqui a pouco eu volto a fazer minha oração, como a gente tem altos e baixos, ele vai embora, ele não está preocupado mais. Então não vai dar nada aqui, entendeu? Bom, a Deise está fazendo uma pergunta aqui. Meu pai desencarnou há 1 ano, ele pode ter a permissão de conversar comigo em sonho? Ou isso sou eu com muita saudade? Deise, eu vou responder para você o que me responderam quando eu recebi a primeira carta da minha mãe com 2 meses, né? 2 meses de desencarnado. O Livro dos Espíritos nos diz que o momento do desencarne até a próxima encarnação, todo esse tempo eu estou com a liberdade de contato. Se eu existo na realidade espiritual, eu posso dar uma comunicação em qualquer momento. Então, e isso uma vez, eu não vou me lembrar se foi o Orlando, se eu vou falar besteira, que eu não vou lembrar, preciso procurar qual dos bate-papos foi, mas eu acho que foi o Orlando, que eu posso dar uma comunicação um dia depois de desencarnado. É comum? Não, não é comum. Por quê? Porque ainda estou em desequilíbrio. Quando nós recebemos a primeira carta, ela estava sendo auxiliada. Agora, com relação ao sonho, principalmente, é muito mais comum e muito mais rápido, né? De você ter essa possibilidade de... Deixa eu só ver seu nome para não falar besteira. A Deise. Com relação a esse sonho, pode ser saudade? Isso faz com que você sonhe? Claro que pode. Né? Saudade faz isso. Mas pode ser o seu pai vindo ter contato com você durante a noite? Também muito provável. Por quê? Lembra que ele está com a mesma saudade de você que você dele. Lembrando que ele está do lado de lá agora. Para ele lá é uma realidade nova. Embora ele já tenha vivido várias vezes essa experiência, ele não tem mais você, a sua família, os amigos, enfim. Então pode acontecer. Mais comum até do que a comunicação mediúnica, nas cartas, por exemplo, tá? Mas pode acontecer. Não tem. Eu vou responder o que nos responderam, né? Em relação ao estudo que esse médium falou para nós. Não tem tempo. Não dá para colocar limite, né? Para a gente falar, não, ele vai dar uma comunicação só depois de 3 meses, ou só depois de 6 meses, ou depois de 1 ano, né? Nós temos relatos de Chico recebendo a comunicação de quem tinha desencarnado no mesmo dia. Mas aí, como Chico é Chico, não dá para a gente ter muito bom padrão, né? Mas, se pode com Chico, pode com Francisco. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é isso o ditado? Então, gente, leis naturais não podem ser derrogadas e nem podem ser privilégios de ninguém. Se Chico recebia uma mensagem de alguém que havia desencarnado no mesmo dia e alguém que desencarnado há 500 anos, então existe a possibilidade. Está dentro da lei natural, está dentro da lei divina. Então, se existe dentro da lei divina, pode acontecer. Então, assim, isso é outra coisa que eu sempre tenho muito cuidado. Mas isso acontecia só porque era o Chico. Não é só porque era o Chico. É permitido porque estava dentro da lei divina. Está dentro de uma lei natural, porque senão não seria derrogado a favor de Chico. E nem de Francisco, e nem de ninguém. Nem de Jesus. Beleza?
Vamos lá então? 858. Valete, eu vi que você fez um comentário, mas vai falar agora no 858, por isso que eu não fiz o seu comentário, tá? De quem tem medo da morte. Vamos lá? Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera calmamente. Quer comentar? Essa é fantástica, eu acho, essa questão. Ela vai O responder homem, um monte de coisa o na corpo físico não teme a morte, ele não tem consciência. Quem teme a morte é o espírito, porque quem dá todo o pensamento, quem dá toda a minha consciência é o meu espírito. E a pessoa que está mais, como a Ana falou na primeira, mais desligada da matéria, que não está tão presa à matéria, ela pode ter esse pressentimento com mais facilidade. Porque o corpo físico, ele não consegue pressentir nada. Tudo depende do meu espírito. Agora, aquele homem que está muito preso à matéria, eu acredito que não vai pressentir. Porque é o físico que está segurando ele ali. Ana, quer comentar? Gente, acho tão difícil esse compreende ser ela e sua libertação, espera calmamente. Eu vou ler de novo essa. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera calmamente. Eu não sei se eu vou falar uma besteira, mas essa questão está muito ligada, eu vejo muito ela, tão calmamente assim, a pessoa que já está por um tempo passando por uma prova, por uma expiação, que já sente que seu corpo físico não corresponde, e seu espírito, para o espírito aquele corpo físico é uma prisão, tá amarrando, não consegue mais ter liberdade, e aí para ele a morte que ele pressente é para ele uma libertação desse corpo pesado, desse corpo doente, porque eu não sei se, como hoje, essa amiga que teve um AVC com 40 anos e morreu de repente, ela teria medo. Quem morreu? O corpo físico. Então quem teve medo? Então, mas será que o espírito dela estava preparado? Não sei. Então, vamos discutir a questão dele aqui. Sabe, é assim, a pessoa que desencarna, isso até é uma dúvida minha, estou lendo a resposta e eu estou questionando. A pessoa que desencarna de um acidente, de repente, na tenra idade e tal, não estou esperando, e de repente hoje, como aconteceu, vem um AVC, que nunca alguém vai esperar um AVC numa pessoa de 40 anos, tão brusco que faz com que eu tenha morte cerebral quase que instantânea, ou sei lá, depois. E eu perco a vida. Quer dizer, eu não estava preparada, entre aspas, assim, eu não estava doente, eu não estava acamada, eu não estava em estado de vigília, que eu digo. Porque eu lembro muito da Ana Cristina, quando ela estava muito doente no hospital, e a gente ia vê-la, ela falava assim, fala para aquele moço de branco da porta, que eu não vou agora. E não tinha ninguém. Ela falava assim, não é o enfermeiro do hospital, ele é de outro lugar. Então eu falava assim, quer dizer, ela podia estar tendo visões de alguém já vindo buscá-la. E aí o espírito que está muito doente, para ele é um alívio. Eu estou sofrendo, eu estou preso. Agora, para aquele que está com uma vida jovem ou não, mas não estava esperando esse desencarne, eu não sei se consegue ver tão claramente desse jeito. Compreende ser ela a sua libertação, esperando-a calmamente. Gente, vamos lá. 857, nós falamos de pressentimento do espírito e os seus protetores que assim advertem se ele está pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem em relação a isso. A 858, por que razão os que pressentem
que sentem a proximidade da morte a temem geralmente menos do que os outros? Essa é a pergunta de Kardec. Então aqui tem uma palavra extremamente importante no contexto que nós não estamos do que nós falamos até agora. Por que razão os que pressentem, está relacionado a 857, eu já tenho a percepção lá em cima, na 857, esse pressentimento ele vem dos espíritos protetores. Então, por que que esses que pressentem, por que que esses que antecipam o que vai chegar, que é a morte, a temem geralmente menos do que os outros? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: quem teme a morte é o homem, o corpo físico, e não o espírito. Por isso que eu falei que a Valnete tinha comentado lá em cima, agora há pouquinho. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Por quê? Porque se eu tenho esse pressentimento, como diz a 857, quem está pressentindo isso? Quem pressente? Quem recebe essa intuição, por exemplo, do espírito protetor? Quem pressentiu se era o melhor para ele? Como ele lá no último parágrafo, ele diz, pode vir também a intuição de desistência que escolheu ou da missão que aceitou. Quem que está passando por todo esse processo de pressentimento da morte? O espírito. O espírito. Quem tem essa sensação, quem tem esse pressentimento, não é o corpo físico. Por isso que eles já respondem de cara. Quem teme a morte sou eu, Alexandre. Aí o que você está falando é assim, essa moça desencarnou hoje, ela não estava preparada, então de repente ela não vai compreender que é a libertação dela. Não, porque ela não pressentiu que ia morrer provavelmente. O acidente de carro, ninguém pressente que vai desencarnar se é um Mas acidente. ela pode ter pressentido, o espírito pode ter passado. Pode ter pressentido e ela desencarnou extremamente calma. Na hora, no momento que ela teve... Pode ter sido uma surpresa para nós. Pode ter sido uma surpresa para o médico. Mas para o espírito, pode ser que ela tenha pressentido de que a morte estava se aproximando. E o que os espíritos nos respondem? Quem teme a morte do corpo físico é quem? Nós encarnados. Que é o que ele fala, o homem. O homem, a matéria. O corpo, o Alexandre sente o medo da morte. Não o espírito do Alexandre. Por quê? Porque o espírito do Alexandre, se ele pressentiu, lembra que tem a pergunta. Nós não podemos desvincular a pergunta da resposta dos espíritos. Por que razão os que pressentem a morte temem geralmente menos do que os outros? Porque quem teme a morte é o Alexandre, e não o espírito que habita o Alexandre. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Então vamos dar o exemplo da... Como chama a moça? A Rosângela. Ela pressentiu que estava o momento do desencarne. Mas o AVC é um acidente que foi muito violento e ninguém estava esperando. Nós não estávamos esperando. O médico não estava esperando e talvez nem ela, corpo físico, estava esperando. Mas o espírito, quem garante que o espírito não teve esse pressentimento intuído pelos seus protetores que estavam indicando que estava na hora de dar linha na pipa? Entendeu? E aí que eles complementam. Compreende ser ela a sua libertação e a espera calmamente. Então vamos pegar esse exemplo que é o mais drástico, que aí seria o exemplo da pessoa mais velha, ou da doente, que vai terminando e eu estou vendo que a coisa está, o fio, a vela está apagando, né? O fio está acabando, está escorrendo. Nesse caso específico, vocês concordam que se ela tem o pressentimento lá da 857, que o espírito protetor sabe que esse é o melhor caminho, está intuindo de que está, a coisa, o espírito da Rosângela, não a Rosângela encarnada, certo? Todos concordam que se eu compreendo, se eu estou sentindo isso, se eu tenho já a consciência de que é o espírito e não mais o Alexandre, eu já consigo entender que a libertação e espera calmamente? Mesmo que seja um acidente de carro, por exemplo? Ou não? Para quem é muito rápido, gente, vamos tentar fazer um raciocínio inverso. Para quem é muito rápido o acidente de carro? Corpo físico. Então, para o espírito, eu posso ter sido preparado por esses meus espíritos protetores
me advertindo que está pronto a partir, na 857? Mesmo que vá ser um acidente de carro, ou um infarto. Ou um tiro sem esperar. Sim. Ou, que aí o exemplo que a Ana deu depois, é claro que se nós formos para aquele outro caso, que teoricamente, e nós já discutimos aqui também, que pode ser que sim, pode ser que não, que teoricamente o espírito que tem a oportunidade de ficar doente numa cama ou de envelhecer, ele vai ter essa compreensão de que a libertação e espera a morte calmamente? Ou nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram câncer durante 10 anos e brigaram com Deus 11. Tudo depende do que eu estou entendendo em relação a esse pressentimento. Então o fato do tempo é que nós olhamos, gente, por isso que eles respondem de cara, quem teme a morte é o homem, o corpo físico, não o espírito. Porque nós olhamos com o olhar da matéria. Nossa, mas ontem, não foi esse o comentário que você fez comigo? Nossa, semana passada ela estava no consultório e não falar que ia fazer uma cirurgia de estética e desencarnou de um AVC. Ué, não é? Ué, o susto, a Ana fez esse comentário. Nossa, há uma semana atrás ela estava falando que ia fazer uma cirurgia de estética e agora desencarnou de um AVC, quer dizer... Agora, isso nós estamos olhando com o olhar da matéria e olhando, imaginando o que ela... Também, Rosângela, corpo físico, matéria, pode ter sentido. Mas quem me garante que esse espírito não teve tudo o que aconteceu na 857 para que na 858 ela faça isso daqui? Aquele que pressente pensa mais como espírito do que como homem. E mais, compreende ser ela a sua libertação e a espera calmamente. Então, o que nós precisamos distanciar uma coisa de outra é o que nós enxergamos como encarnados e como nós enxergamos como espírito. São duas visões diferentes nesse momento, né? Tem mais algum comentário aí? A Valéria Brali está falando, foi o que aconteceu com meu esposo. Ele sabia que ia desencarnar. 2 dias antes, ele ficou numa alegria imensa e disse que estava muito feliz, como não ficava há tempos. A Valéria fez esse comentário outro dia. Exatamente, acho que você fez esse comentário outro dia, Valéria, muito legal. A Antônia está falando, sim, mas você, por instinto, você não leva a sério. Sim, Antônia, nós não levamos a sério e nós não queremos, gente. Lembra o exemplo que a Márcia deu do Chico no avião, e depois acho que o Edmilson comentou aí embaixo, falou, se o Chico não queria ir, acho que foi o Carlos Abdala que falou, se o Chico não queria ir, quem dirá nós, né? Foi exatamente isso, mas é o instinto de preservação. Nós não falamos de lei de preservação aqui? Eu não quero ir, e mais, não só não quero ir, como é minha obrigação em todos esses estudos que nós estamos fazendo, que é minha obrigação tentar protelar o máximo possível a minha existência com o corpo físico que eu tenho aqui. Então é natural, não adianta. Seria muito estranho, gente, seria muito esquisito se nós todos estivéssemos assim, ó. Olha, se nós estivéssemos no padrão de falar assim, não, fica tranquilo, porque a hora que desencarnar, e eu vou repetir, eu acho que foi a Célia que falou, e a gente usa os exemplos dos nossos amigos palestrantes, eu não tenho, como o Edmilson também falou, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de desencarnar e tenho vergonha do que eu vou ter que prestar conta lá de lá, a hora que eu me deparar. Essa é que é a verdade. Porque se nós tivéssemos, gente, nós espíritas, se nós tivéssemos já uma condição moral de entendermos que nós já poderíamos estar numa condição moral melhor, que no momento do desencarne nós fôssemos ser recebidos por seres de luz, de que a nossa passagem para a realidade espiritual seria extremamente tranquila. Vocês concordam que para nós então estaria tranquilinho? Agora nós estamos em 60 pessoas. Tem alguém das 60 que está sossegadinho para falar assim, ó, posso ir agora que tá beleza. Não tem mais nada para fazer aqui na Terra mesmo. Essa pandemia está uma desgraça, virou um rolo tudo. A política está uma bagunça. Eu quero é voltar para a realidade espiritual. E eu já estou em condição moral de voltar para a realidade espiritual, porque na próxima encarnação eu já vou estar
num planeta de regeneração. Eu nem... Embora eu tenha consciência também que se eu ficar mais 20 aqui também não vai adiantar muita coisa, né? Então, talvez eu crie mais débito, mas nós temos essa condição moral. É essa diferença aqui que nós estamos falando em relação a esperar calmamente, gente. Essa é o esperar calmamente para quem tem a condição moral de quem já sabe o que vai encontrar do outro lado e que eu tenho condição moral de encarar a realidade espiritual com muito mais tranquilidade. Eu acho que esse não é o meu caso. O Carlos está falando aqui, tinha uma cliente que foi fazer uma lipoaspiração. Obrigada. 3 dias antes falou que se morresse já tinha deixado as compras sua loja feita numa feira. Falei que deixasse bobagem, faleceu na hora da anestesia. E deixou pago, Carlos? Mas teve uma pessoa que já falou pra mim que morrer anestesiada deve ser a melhor coisa do mundo, você não sente nada. Você faz... Será? Então. Alguém já... Deve ser a melhor coisa do mundo. Eu nunca vi nenhuma carta psicografada. É verdade. Nunca vi uma carta psicografada nesse sentido aí. Bom. A Márcia, então, mas a Márcia, você sabe que você é uma das poucas pessoas que várias vezes você já fez esse comentário e eu acho fantástico. Eu tenho inveja. Não tem inveja boa, porque a inveja é ruim, mas tem inveja de você. Que a Márcia sempre fala, ela tinha comentado agora há pouquinho, até antes de eu falar, ela tinha falado, eu não sei se eu tenho condição moral, mas eu estou preparada, eu não tenho problema. Olha lá, esse assunto, para me deixar assustada, pois meus amigos ficam assustados com a minha tranquilidade com o tema morte. E agora ela comentou aqui embaixo também, Alexandre, se eu estou em condição moral, não sei, mas se tiver que ir, sem problemas. Márcia, eu morro de inveja de você, porque várias vezes você já fez esse comentário e eu acho fantástico. E eu não estou, não. Eu só falo que estou é mentira. A hora que eu faço minha oração, eu falo para todo mundo que eu estou preparado, nem não estou, não. Eu não sei, Márcia, eu concordo com você. Eu não sei aonde eu vou ficar no meu padrão quando eu desencarnar. Mas eu não tenho esse medo, não. Da perda do corpo físico, não tenho. Eu vou falar, hein? Estou preparado, não. Mas também não quero ficar velhinho, não, gente, porque não dá trabalho. Mas tá difícil, você não está preparado, não quer ficar velho. Eu quero ir a hora que eu falar, ué. Ele quer mandar tenista, ele quer mandar um tenista. É lógico, gente. Se eu pudesse falar assim, gente, agora beleza. Tá eu, quando desencarno, a primeira coisa que eu quero conhecer é o anjo da guarda do Alexandre. Porque ele conversa tanto com ele, fica tão bravo com ele, não vou falar o que ele fala aqui para não te desmoralizar. Eu não vou falar quem que é o meu anjo da guarda, senão vocês vão ficar com inveja. O cara é outra patente, o cara. Tô brincando, gente. O cara ele já trocou umas 3 vezes, eu acho. Só nessa encarnação os caras já trocaram. Esse não dá, não. Não, os caras chegam, passam. Os caras devem ter ficado um do 1 aos 7 de anos de idade, né? Que é o trabalho que eu dei pra minha mãe. Aí outro dos 7 até os 20 e pouco. E o outro tá agora. Então, esse dos 7 aos 20 e pouco, gente. Esse ganhou patente. Esse chegou e falou: não, dos 7 aos 20 você teve 2. Não. Foi dos 7 aos 13 e dos 13 aos 20 foi outro. Sinto muito. Gente, conversa com é só você ir na formatura, na festa de formatura dele. Aí você vê as conversas, aí você vai ter noção. Gente, nós conseguimos então cumprir as 2 questões. E eu falei para vocês que eu não estava realmente programado, tá aqui o papel, estava dentro desse livro aqui, que não é o meu, que é um livro que tem ali na estante para doação e não sei o quê, tanto que está tudo rabiscado. E a hora que eu abri caiu essa folha que estava dobrada. A Lourdes está falando, eu estive preocupada, mas agora depois que eu descobri vocês, estou melhor. Lourdes, pelo menos você ri com a gente, né? Você vê que você não está tão ruim, né? É bem pior, né, Lourdes? O bom de vocês assistirem a gente é que vocês devem todo mundo dormir mais tranquilo, porque eu falo assim, não, Carlos, não sou tão ruim não, é exagero dela, deve ter os 3 só, que eu sei é só os 3. Mas olha, esses 3 eu vou falar para você, os caras ganharam dobrado, viu? Bom, então eu falei para vocês, gente, é um texto do livro Justiça Divina e tá no papelzinho dobrado aqui.
e eu vou fazer a leitura para vocês, que não estava no programa. É um texto do Emmanuel, através das mãos de Chico, do livro Justiça Divina, e chama Espíritas Diante da Morte. Por isso que eu achei que é interessante. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo o erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu, como sendo instância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma o amor infinito de Deus, abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos nós, a desencarnação e atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Do livro Justiça Divina, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Então, para quem quiser depois procurar, tá? O texto está no livro Justiça Divina e o título do livro do texto é Espíritas Diante da Morte. Tá bom? O Edmilson falando de novo de umbral, né? Que a gente conversou, nós vamos ter uma palestra muito boa. De umbral é a consciência culpada, nós já falamos bastante disso. Ricardo Pracucci, bem-vindo. Gente, quem veio a primeira vez, Gislene, obrigado. Quem está com a gente a primeira vez, fica o convite para curtir e seguir a página. Tem o canal no YouTube também, que todos os estudos ficam lá, as palestras, os bate-papos ficam todos, mesmo os que não são. O estudo não é feito ao vivo pelo YouTube ainda, mas daqui a pouquinho ele está disponível lá. A gente deixa por data, pelo tema e pelas questões, tá? Então, eu sempre prefiro procurar por lá e indicar por lá para quem quer estar procurando alguma questão para estudo, tá bom? E para quem está entrando a primeira vez, obrigado pela companhia. Quem puder curtir e seguir a página, porque aí vocês deixam um aviso lá para receber a notificação. Todas as atividades, as palestras, os bate-papos, enfim, as nossas transmissões, vocês são avisados, tá bom? Então, lembrando só, amanhã às 7 horas da manhã, nós temos a transmissão do Evangelho no Lar. E aí sim, pelo YouTube e aqui pelo Facebook, e às 7h30 da noite nós temos bate-papo também pelo Face e pelo YouTube com o Anderson Gomes falando sobre os desafios da mediunidade. Nós vamos deixar aberto para pergunta, nós vamos deixar para questionamento, provavelmente vai ser 1h30 de bate-papo em vez de 1 hora, se tiver pergunta para isso, né? Tiver questionamento para isso tudo, tá joia? Era isso, gente. Obrigado a todos pela presença, pela participação. De novo, né? Muito comentário, muita coisa bacana. Tanto que nós conseguimos hoje fazer 2 questões, e eram 2 questões pequenas, teoricamente, né? E a gente conseguiu fazer as 2 que tinham. Claro, e a gente sempre fala isso,
que o objetivo não é esgotar o assunto, porque nem nós não temos essa capacidade e nem essa pretensão, mas é justamente fazer com que a gente reflita, que a gente vá pesquisar, que a gente vá questionar principalmente, que outro dia alguém falou, mas não tem o que questionar. Tem sim, Kardec nos orienta isso, ao questionamento sempre, mesmo das questões, os comentários que ele faz, nós precisamos trazer para a racionalidade, nós precisamos trazer para a razão, nós precisamos trazer para ver se encaixa no que tem de lógico, gente. Então nós temos que questionar sempre, né? Aumentaram os textos, né? Vocês viram que agora de segunda o Laender fazendo poesia, de terça o André Tarifa, amanhã começa mais um amigo que vai estar com a gente, que é o Edson Figueiredo, com os textos fantásticos, amanhã já começa muito bom, e aí agora por enquanto só na quarta-feira que nós não temos texto, mas o resto da semana agora preencheu, de segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, nós temos textos muito bacanas na nossa página, tá bom? Gente, obrigado a todos, esperamos até amanhã. Quem vai fazer oração? Ana faz a oração final. Deixa eu pôr um pouquinho de água depois para mim. E aí amanhã às 7 horas nós aguardamos todo mundo no Evangelho no Lar, das 7 às 7h30 da manhã. 7h30, 7h35, 7h40. Que nem eu estudo. Quer água, Cláudia? Não? Quer água? Não tem? Obrigada. Gratidão a todos os irmãos que estiveram com a gente. Bem-vindo a todos pela primeira vez. Fiquem à vontade para mandar perguntas pelo Face mesmo, pelo WhatsApp. Já deve ter passado aí o número do atendimento fraterno. A gente responde. Gratidão mesmo. Tem uma pessoa que disse aqui que o centro estava fechado, ela estava perdida e agora ela encontrou a gente. Muito obrigada. Gratidão. Vocês dão uma força enorme para a gente continuar o trabalho. A energia, a sintonia de vocês. Então, como nós agradecemos o início do trabalho, vamos então agradecer também que transcorreu na máxima paz esse nosso trabalho, agradecer a Deus, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, aos Espíritos que nos ajudam, né, no trabalho de quarta dos estudos, ao mentor espiritual desta casa de oração, a todos os Espíritos encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco, que possam levar um pouco de paz e de amor, fluidos benéficos, para que consigam seguir o caminho do aprendizado e do Evangelho do Cristo. Peço ao Mestre Jesus nesse momento, com a visita feita no começo do trabalho, do estudo, que seja fluidificada a água de todos nos lares. Jesus, entre em seus lares. Um abraço fraterno, carinhoso. Ele coloca na sua água o remédio necessário para o seu corpo físico, para o seu corpo espiritual, para que na noite de sono seja reparadora para o corpo físico, mas principalmente para o espírito, para que consigamos, em desdobramento, ir trabalhar, ir ajudar a tantos irmãos necessitados. Que nos ajude, nos proteja e nos ampare o Mestre e a sua luz divina. Que Jesus também coloque o remédio necessário para todas as pessoas que estão passando por dificuldades, tristezas, depressão, perdas de entes queridos, problemas de saúde. Fortaleça a fé de cada um, Senhor. Que essa água seja ofertada a todos os seus familiares, aos seus amigos, para que divida, sim, a benéfice que nós recebemos do nosso Mestre. Gratidão mais uma vez pela oportunidade do trabalho.
Gratidão pela presença de todos. E que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só ver o nome. O Ricardo está falando que quer doar uns livros. Ricardo, entre em contato, eu te passei aí o telefone do atendimento fraterno. E caso dê para a gente mandar para cá, se não, na cidade que você está, a gente procura um centro ou alguma atividade que seja bacana para a gente estar doando, tá bom? Obrigado, viu?